Olá, amigos! Hoje concluiremos nosso estudo sobre a Revolução Francesa no livro O Grande Conflito, de Ellen White. Neste capítulo, vimos como a supressão das Escrituras levou a uma tremenda violência, culminando no que ficou conhecido como o Massacre de São Bartolomeu, onde 70.000 protestantes em toda a França foram mortos por sua fé em Deus e em sua palavra. A Bíblia nos diz claramente em Gálatas 6:7, não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Esta escritura ganhou vida quando no mesmo local em Paris onde os primeiros mártires da fé protestante foram queimados, as primeiras vítimas da Revolução Francesa foram guilhotinadas 200 anos depois. Durante aquela revolta revolucionária, foi declarado ser Jesus Cristo um impostor, e o grito de zombaria dos incrédulos franceses era: esmagai o miserável, querendo dizer Cristo. O culto a Deus foi abolido pela Assembleia Nacional. As Bíblias foram coletadas e queimadas publicamente com desprezo. Logo, o país caiu completamente na idolatria. Pela adoração de uma jovem decadente, eles coroaram a deusa da razão. A chamada deusa da razão foi trazida à Assembleia Nacional com grande pompa e cerimônia, onde foi revelada e colocada à direita do presidente. O orador pegou-a pela mão e proclamou: mortais, cessai de tremer perante os trovões impotentes de um Deus que vossos temores criaram. Não reconheçais doravante outra divindade senão a razão. Ofereço-vos sua mais nobre e pura imagem. De lá, a deusa foi montada em uma carruagem magnífica e desfilou pelas ruas de Paris até a Catedral de Notre-Dame, onde ocuparia o lugar da divindade. A deusa da razão foi levada ao altar-mor e recebeu a adoração de todos os presentes naquela ocasião blasfema. Infelizmente, o que as pessoas não sabiam era isso. O espírito de liberdade acompanhava a Bíblia. Onde quer que o Evangelho era recebido, despertava-se o povo. A desigualdade social, as dificuldades econômicas e o descontentamento político que levaram à Revolução poderiam ter sido evitados se a Bíblia não tivesse sido suprimida por tanto tempo. O ensino da Escritura Sagrada teria implantado no espírito e no coração do povo os princípios de justiça, temperança, verdade, equidade e benevolência, que são a própria pedra basilar da prosperidade da nação, escreveu Ellen White. Mas sem a Bíblia para guiá-los, o país foi lançado em uma terrível convulsão e reino de terror que viu as ruas de Paris fluindo com sangue. A paz e a felicidade foram banidas dos lares e do coração dos homens, escreveu Ellen White. Ninguém se achava seguro. O que hoje triunfava era alvo de suspeitas e condenado amanhã. A violência e a cobiça exerciam incontestável domínio. Foi em 1793 que a Assembleia Nacional Francesa aprovou o decreto para abolir a religião cristã e deixar de lado a Bíblia. E assim como previa a profecia, 3 anos e meio depois, uma resolução rescindindo aqueles decretos, concedendo tolerância para as Escrituras, foi adotada por aquela mesma Assembleia Nacional. Depois que a França guerreou contra as duas testemunhas de Deus, o Antigo e o Novo Testamento, a Bíblia foi honrada como nunca antes. Em 1804, a Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira foi organizada. Isso foi seguido por organizações bíblicas semelhantes, sendo organizadas em toda a Europa. Em 1816 foi fundada a Sociedade Bíblica Americana. Em 1804, a Bíblia estava disponível em 50 idiomas. Hoje, a Bíblia completa
foi traduzida para aproximadamente 700 idiomas, e somente o Novo Testamento foi traduzido para mais de 1.500 idiomas. E pelo menos uma parte da Bíblia foi traduzida para 3.312 idiomas, dando à maior parte do mundo acesso a pelo menos uma parte da preciosa Palavra de Deus. Repetidas vezes, por meio de repressão, sofisma ou violência, os seres humanos têm procurado destruir Deus e sua palavra. Mas, como a Escritura testifica, a erva seca e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Amigos, a palavra de Deus, cheia de suas promessas, profecias, orientação e esperança, é sólida como uma rocha. Podemos depender completamente disso. O que Deus diz que acontecerá, acontecerá. E Ele virá em breve. Vamos compartilhar esta boa notícia por toda parte, enquanto esperamos ansiosamente por seu retorno. Convido você a orar comigo agora mesmo. Pai, obrigado pela maravilhosa Palavra de Deus. A Palavra de Deus, que é sólida como uma rocha, ela vem diretamente da sala do trono do céu, dada por meio de profetas inspirados, para que sejamos capazes de entender melhor não apenas as profecias para o futuro, mas também as instruções para a vida diária hoje. Senhor, ajude-nos a permanecer firmes em Sua Palavra. Obrigado pela Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Obrigado por permitir que fosse traduzida para tantos idiomas. Agora, Senhor, ajude-nos não apenas a compartilhar essa palavra, mas a viver essa palavra por meio do poder do Espírito Santo. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.